Aí. E, nossa, semana passada eu não consegui participar, queria muito ter vindo. Vou ver a gravação depois. Do Eu Ayurveda, né? também, que eu tenho paciente depois, assim, bem próximo antes de terminar, né? Então eu saio umas 10 para 7, tá, gente? Vocês me perdoem, não Ah, consegui mudar, tranquilo, tá? tranquilo. E de prática, hoje eu pensei da gente recuperar a prática do toque compassivo, né? Das antigas, assim. Fazer um revival das nossas práticas tradicionais. Que bom. É, eu, enfim, é uma impressão minha, assim, né? E da minha vivência, das pessoas com quem eu converso, né? Esse fim de ano, ele é um tal momento bem atribulado, né? Assim, que tá todo mundo muito cansado, tá todo mundo, né? Ressaca de eleição, ressaca do ano, ressaca da Covid, assim, sabe? Então, eu tenho procurado fazer e trazer sempre práticas um pouco mais corporais, sabe? Que tragam um elemento mais corporal, seja de relaxamento, seja de toque, porque acho que isso ajuda, sabe? A gente volta para a terra, né? Volta para o corpo, vamos sair desse lugar, né, mental, confuso, assim, vamos voltar para o corpo. Então, por isso eu pensei de fazer essa prática hoje. Tudo bem? Então, vocês podem encontrar uma posição confortável, fechando os olhos. E lembrando sempre que o nosso primeiro cuidado, nosso primeiro ato de compaixão é com o nosso corpo. A gente pode ir percebendo como é que está o nosso corpo nesse momento. Fazendo o que tiver ao nosso alcance para ele estar bem apoiado e bem confortável. Apoiando os pés no chão, ajeitando a coluna. Talvez adotando aquela postura compassiva que a gente já fez algumas vezes aqui. Deixando os ombros caírem, o peito abrir. Deixando a cabeça na linha do tronco. Talvez até adotando um sorriso leve nos lábios, nos olhos. A gente fazendo isso, a gente permite que o nosso corpo ajude a nossa mente a se acalmar. A gente usa o nosso corpo a nosso favor. A gente repousa nessa posição por alguns instantes. Mantendo esse sorriso, mantendo o peito aberto, a coluna ereta. Deixando que o nosso corpo vá se acalmando. Que as nossas tensões acumuladas ao longo do dia vão se dissolvendo. Permitindo que nossa respiração fique mais profunda e mais devagar. E como um ato compassivo com a gente se permite descansar, ficar simplesmente nessa posição por alguns instantes.
Se você precisar de uma âncora para focar a sua atenção, para que você não se perca com os pensamentos da mente, você pode usar a sua respiração. Então, a gente foca a atenção na respiração, a sensação de entrada e saída do ar. Isso ajuda a gente a descansar, a não se dispersar com os pensamentos. E a gente volta de novo para a nossa âncora, porque esse é o lugar que a gente quer ficar agora. A gente quer só descansar. Para dar mais um passo em direção a esse lugar de estabilidade, de relaxamento, a gente vai usar agora o nosso corpo usando o toque. A gente vai fazer o que a gente chama de toque compassivo. E a gente pode começar levando uma mão até o coração. Sente o efeito desse toque em você. Que não precisa necessariamente ser agradável. Se não for, você pode desmanchar essa posição. Você pode voltar as suas mãos para o seu colo. Se for agradável, mantenha a mão no seu coração e sente como isso ressoa em você. Você pode deixar essa mão no coração e levar a outra até o seu estômago. Percebe como essa posição ressoa. Lembrando que o nosso objetivo aqui é descansar, é desacelerar, estabilizar. Então, veja se a sua mão no estômago e no coração te ajudam a fazer isso. Você pode experimentar também as duas mãos sobre o coração. Você pode experimentar as duas mãos sobre o estômago.
as duas mãos sobre as suas bochechas, como se você estivesse segurando o seu rosto. E agora sinta-se livre para deixar suas mãos onde você sentiu mais conforto. Onde o toque carinhoso das suas mãos te trouxe para esse lugar de cuidado, de estabilidade, de tranquilização. Se permita saborear essa pausa no seu dia. Deixando que o toque amoleça um pouco você. Dissolva as partes duras que a gente vai construindo ao longo do dia para dar conta das atividades. Como se essa mão tivesse o poder de te desmanchar e derreter todas essas estruturas duras, rígidas. E você pode fazer isso só por esses instantes. Tá tudo bem. E a gente pode aos pouquinhos caminhando para o fim dessa prática, soltando as nossas mãos. E ainda de olhos fechados, perceber como é que a gente está se sentindo agora. Talvez se abrindo para algum insight, ou algum pensamento importante que a gente teve durante a prática. E ainda de olhos fechados, oferecendo para o seu corpo algum movimento que ele precise, alongando a coluna, girando os ombros, espreguiçando e abrindo os olhos. Bom. Oi, Carmê. Tá mudo. Oi, Fê, boa Oi. tarde a Boa todas. tarde. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a prática, sobre a experiência? Sabe que esses dias eu aprendi um novo toque, assim, que eu não fiz porque, enfim, é um toque diferente, assim, mas seria uma mão na nuca e uma aqui na testa, assim.
pessoal que trabalha com Somatic Experience, foi assim que me ensinaram, né? É um tipo de toque que ajuda também a gente a se sentir protegida e relaxada, sabe? Mas é isso, cada um pode ir escolhendo, né? A gente faz essa experiência com todos para a gente ir sentindo também o que a gente está precisando no dia, né? Tem dia que a gente precisa segurar mais no estômago, né? Que é um ponto de mais ansiedade. Às vezes segurar mais no coração, às vezes na garganta, né? Que a gente não fez, mas que pode ser também. E a gente faz esse exercício do toque, porque o toque é o biofeedback assim, mais primitivo que a gente tem, né? Enquanto seres humanos, de entender que a gente está sendo cuidado. Que o outro que está tocando a gente, ele vai cuidar da gente, né? Então, quando a gente é bebê, é o primeiro biofeedback que a gente tem mesmo, que esse adulto, ele está aqui para me ajudar e não para me comer, sabe? Não para me machucar. Então, a gente ativa o nosso sistema parasimpático quando a gente sente um toque cuidadoso. Então, é super útil, assim, a gente aprender a se tocar como forma de trazer a gente para esse lugar de mais estabilidade, de mais tranquilização mesmo. Não sei se vocês sentiram isso quando vocês se tocaram, vocês sentiram esse... né? Eu sinto quando eu coloco a mão assim, Para mim também é aqui. é gostoso, né? Bem gostoso. E às vezes para mim é no estômago também. Seguradinho aqui. Aí. Então, ó, vou compartilhando a tela. Se alguma de vocês quiser falar, pode abrir o microfone, tá? Eu estou aqui procurando o nosso Kindle. Aí. Que top. Estão vendo? Acho que aqui ainda está na prática, né? Eu não quis fazer a prática, porque não é uma prática que dá para começar da metade, assim, sabe? A gente teria que fazer desde o começo, assim. Então, eu achei melhor fazer outra prática, ao invés da gente continuar a bondade amorosa. Cadê? Vocês lembram exatamente onde que vocês pararam na 278? Se o Buda considerou a Sangha? Naquele dia, após atacar Alex, liguei de novo para ele. É. 279, do livro Isso. físico. Terminamos a 278. 279. Primeiro parágrafo da 279. Tá aqui, ó. E no Kindle, alguém sabe? O Kindle, acho que ele vai dando página dependendo do tamanho da letra, não é? Aqui no meu tá aparecendo... Não, mas tem algum título? É no Bondade Amorosa mesmo? É que foi no meio do capítulo. Assim, o subtítulo desse bloco é Alto Moreno Boa Pinta. Procura assim. Tá. Vou procurar. É um pouco para frente disso. Tá. Aqui, ó, naquele dia... Aí, esse aí. Isso. Esse parágrafo. Naquele dia após atacar Alex. Progress. Tudo bem. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Então, por favor, mande bala. Naquele dia, após atacar Alex, liguei de novo para ele e perguntei se poderia vir almoçar em casa para conversarmos. Logo que nos sentamos, me desculpei. Cada um disse o que estava sentindo. Eu falei que me sentia grata por conseguirmos nos relacionar daquele jeito. Estávamos fazendo juntos o que eu tinha passado semanas praticando sozinha, prestando atenção, enfrentando uma tempestade e saindo do outro lado, nos sentindo mais conectados e despertos.
Na segurança do nosso carinho, conseguimos também discutir como evitar que aquilo se repetisse. Alex reconheceu que poderia ter cumprido o combinado. Eu admiti que exagerei na reação. Decidi fazer uma pausa e evitar atacá-lo quando sentisse raiva. Isso foi há mais de 10 anos e, em retrospecto, vejo claramente que nosso progresso nessas frentes, embora lento e imperfeito, foi possível graças à nossa aceitação mútua. A fonte profunda da aceitação radical que eu havia descoberto no retiro estava fluindo e viva em meio aos relacionamentos humanos. Para encobrir as fortes carências e os temores que poderíamos sentir nos relacionamentos próximos, com frequência nos ocultamos por trás da nossa persona. Reagimos ao outro por hábito, instantaneamente, pedidos em nossos padrões de nos defendermos, fingir, julgar e nos distanciarmos. Em seu livro Meditating Together, Speaking from Silence, Meditando Juntos, Falando a Partir do Silêncio, o professor de Vipassana, Gregory Kramer, oferece uma prática que pode nos ajudar a romper tais padrões de reação bem no meio da comunicação. Ele escreve: existe uma meditação existe uma meditação sentada, existe uma meditação andando. Por que não uma meditação ouvindo e falando? Não é sensato que pratiquemos a atenção plena nos relacionamentos e assim os melhoremos? Greg chama sua prática de meditação interpessoal de diálogo com insight. Enquanto envolvidos na conversa, em vez de respondermos de imediato quando alguém fala, pausamos por um momento, relaxamos nosso corpo e nossa mente e atentamente observamos o que estamos sentindo. Podemos investigar o que realmente requer atenção e observar os sentimentos e pensamentos que estão surgindo. Estamos julgando, interpretando ou comentando o que a outra pessoa está dizendo. Quais sensações estamos experimentando no corpo? Pausando e prestando atenção, percebemos claramente nossos padrões de reação. Seja na meditação interpessoal formal ou em meio a quaisquer de nossas interações diárias, essa forma de prática, a aceitação radical com os outros, dá origem a mais compreensão e gentileza nos nossos relacionamentos. Quando praticamos pausar e aprofundar nossa atenção, em vez de sermos compelidos por carências e medos inconscientes, abrimos nossas opções. Podemos optar por abrir mão do nosso comentário mental e ouvir mais profundamente as palavras e a experiência do outro. Podemos escolher não dizer algo que visa provar que estamos certos. Podemos optar por nomear em voz alta sentimentos de vulnerabilidade. Aprendemos a ouvir profundamente, a falar com presença atenta, a falar o que é útil e verdadeiro. Despertar mediante relacionamentos conscientes é o cerne da vida espiritual. Os temores e carências que sentimos no relacionamento com os outros podem alimentar nossos sentimentos de isolamento e indignidade, ou, se os acolhemos com aceitação radical, transfigurar-se em compaixão e bondade amorosa. Como experimentei com Alex, quando parei de reagir e conversamos com atenção plena, nossos corações se abriram. Thich Nhat Hanh diz, no Ocidente, o Buda é a Sangha. Devido à tendência extrema em nossa cultura de nos vermos como indivíduos isolados, uma forma poderosa e direta de perceber nossa natureza de Buda é nos nossos relacionamentos mútuos. Quando nos dedicamos ao despertar por meio de relacionamentos conscientes, desfazemos diretamente o condicionamento que nos mantém no transe da separação. Algum comentário? Não?
Então, seguimos. Eu Ah, achei fantástica a meditar conversando, porque às vezes não é só pensar, é você ir com esse propósito de quando vai conversar, eu vou tentar meditar enquanto eu estou conversando, né? Tem que ter um propósito, senão você se deixa levar, né? Eu achei maravilhoso. e eu acho que é importante mesmo esse ponto que você trouxe, assim, da gente pensar também o que é isso, assim, né, na prática, na nossa vida, como é que seria, né, se eu fosse fazer esse exercício, né, de meditar conversando, assim, que é estar com atenção plena enquanto a gente está conversando, né, está se relacionando com as pessoas. Para mim, passa muito pelo a gente percebendo como o outro afeta a gente, assim, sabe? Os medos, as coisas que vão aparecendo, o que dá vontade de falar, como que a gente está interpretando o outro. É quase que uma conversa vista de fora, assim, sabe? E que ajuda muito a gente, né? A não entrar em roubada, assim, porque se a gente pensa numa relação, se você não está com essa atenção plena, você vai sendo levada, né? Você vai sendo levada pelas emoções que aparecem, pelas interpretações que você está fazendo. A gente fica num lugar muito inconsciente, né? Muito inconsciente. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, acho que num curso, não sei, né? E aí eu comecei a praticar no relacionamento com o meu marido. E quando a gente discutia, eu ficava sem falar, né? Então, quando ele falava alguma coisa, ele ficava morrendo de raiva, porque eu parava de falar. Eu falei, mas por que você não responde? Mas porque eu estou pensando. Mas e eu acho que na terapia, né, assim, na nossa profissão como terapeutas, isso é muito o que a gente é treinado a fazer, né? Porque você presta atenção na contratransferência, né? Assim, como que o outro está te afetando? O que você está ressoando, né, do que a pessoa está falando? O que você está sentindo, né? E para mim, na profissão é muito mais fácil fazer isso do que na vida pessoal, né? No dia a dia, assim, eu preciso de mais esforço, né? Sair assim e estar nesse lugar, né? Verdade. Essa persona da terapia ajuda um pouco, né? É. Oi, Guara, eu parava também, só que eu emburrava, né? Aí, bem, era uma trompa, não sei de quantos dias. E isso não agrega nada, né? Então, Ah, sim. Ele ficava bravo, porque ele falava, mas por que você não fala? Responde. Aí eu falava, estou pensando, Estou elaborando. estou elaborando. Hoje eu acho engraçado, né? Porque... Mas a coisa do contar até 10 quando a gente está com raiva, por exemplo, é um conselho muito útil, né? Muito, que as avós falavam, né? Minha avó falava muito, muito. Conta até 10. Minha mãe, né? Conta até 10. Agora isso vale para o WhatsApp também, né? Conta até 10 antes de mandar uma mensagem, antes de responder, o Instagram. Segura aí, né? Depois que foi, né? Enfim, o WhatsApp ainda dá para você, né, apagar, assim. sabe o que eu acho interessante também? Bom, isso eu estou trabalhando em mim, não tentar pegar o lixo do outro, mas eu eu tenho dificuldade em identificar que aquilo é dele, eu pego, né? Então, fico, às vezes, magoada porque determinadas pessoas falou determinadas coisas e tal. Então, isso não é uma coisa boa, pelo contrário, péssimo, né? Então, estado de presença, aí dá um tempo de ter um diálogo interno, tipo assim, é dele, não é seu, sabe? Uhum. É, é. Porque se deixar a gente reage, né? A gente só, pá, pum, tomou, levou, né?
Ou reage internamente também, né? A coisa da autocrítica funciona muito assim, né? A pessoa falou alguma coisa, ai, nossa, realmente, eu sou horrível, eu não presto, eu não dou conta. Exatamente. Mas é isso, né? Às vezes esse movimento é tão automático que a gente nem se dá conta que é isso que você falou, o lixo do outro, né? O outro que está insatisfeito com outras coisas e pôs para você e você pegou aquilo, né? E já voltou para você. Bem, seguimos? Então, seguimos, Alane. O desafio e a bênção da vulnerabilidade. Anne vinha confrontando nas sessões de terapia o dilema em que se sentia presa, medo de estar sozinha, mas também medo de estar com outros, principalmente aqueles que não conhecia bem. Um dia ela chegou à sessão ansiosa e angustiada, forçada a enfrentar um de seus medos mais profundos. Anne adorava cantar e, nos últimos anos, participava de um coro altamente respeitado na cidade. Agora o coro de 30 pessoas pensava em fazer uma turnê. Um retiro de um dia estava programado para o fim de semana seguinte, a fim de explorarem essa possibilidade e tomarem decisões sobre promoção e levantamento de recursos. A perspectiva era aterrorizante. Anne adorava estar no coro com os outros sem sentir quaisquer exigências reais. Havia se tornado um espaço seguro onde podia ficar na sua e apreciar sua voz de contralto forte e ressonante, se mesclando com as outras. Mas ir a um retiro, talvez em um turnê, era diferente. Ela teria que interagir. Caso contrário, sabia que se sentiria excluída. Conversamos sobre como ela poderia enfrentar um eventual surto de medo no retiro, pausando e oferecendo carinho. Mesmo no meio de uma conversa, ela poderia tentar uma pausa suficiente para relaxar um pouco e reconhecer quaisquer sentimentos ou histórias que pudessem estar aflorando. Eu disse a ela que apenas ouvir e prestar atenção no que os outros pudessem estar experimentando também poderia ajudá-la a se sentir mais presente em vez de presa em seu medo. Acrescentei: veja bem, Anne, não há nada de errado em dizer em voz alta: estou me sentindo ansiosa. Para o grupo todo, protestou Anne com uma boa dose de paixão. Concordei que admitir para os outros como nos sentimos não é fácil. E é claro que precisamos escolher as situações. Mas, se sabemos que as pessoas com quem estamos são basicamente gentis e bem-intencionadas, elas acolherão bem a sinceridade de uma pessoa. É preciso ter coragem para contar a verdade sobre como nos sentimos, ainda mais por não sabermos como será recebida, falei. Mas se abrir também pode ser uma dádiva para os outros, convidando-os a fazer o mesmo. Anne ainda estava temerosa quando partiu naquele dia, mas havia decidido que iria ao retiro e faria o melhor possível. Na manhã do retiro, o grupo envolveu-se em uma discussão acalorada sobre se a turnê proposta não seria ambiciosa e dispendiosa demais. O coração da Anne disparou e seu corpo começou a tremer. Sentia-se como que fechada numa caixa que estava encolhendo e a cada momento que passava se sentia mais sufocada e presa. Decidiu ir embora na hora do almoço. Podia dizer que não estava se sentindo bem, e era verdade. Anne consultou o relógio. Faltavam 20 minutos para o almoço. De repente, a lembrança do porão veio à sua mente com vivacidade. Ela estava no salão com 30 pessoas, mas se sentia completamente isolada e desesperada. Lembrando as ferramentas sobre as quais havíamos falado, ela tentou permanecer com seus sentimentos, enviando-lhe gentileza, mas estava congelada no medo. Consegui ouvir o diretor do coro num tom frustrado, lembrando que meio-dia já havia transcorrido e ainda não havia chegado a um consenso sobre o que fazer. Quando ele parou, Anne ouviu a própria voz, pequena e hesitante. Vocês se importariam? Preciso dizer uma coisa.
Alô? Tá. Alane? Oi. Você ficou muda um período. Parou na parte que ela fala assim, preciso dizer uma coisa. Alô? E acho que você está muda de novo, Alane. Vocês estão ouvindo a Alane, não? Não. Acho que ela caiu. Não estamos ouvindo, não. Ela ainda está aqui na sala, mas não está mais... Acho que ela caiu, né? Aqui para mim ela não tá, não. É, acho que ela caiu. Ah, voltou. Vamos ver se ela consegue conectar de novo. Alane. Acho que caiu de vez, né? Acho que uma de nós pode continuar. Sim. Voltei. Oh, voltou! Desculpa aí. Eu passei em algum lugar. Eu só não lembro onde foi que parou. Você parou. Aliás, na verdade, eu não sei. Preciso dizer uma coisa. Uhum. Isso. Não sei direito o que está acontecendo, mas estou assustada. Foi só isso. Ela não conseguiu botar para fora... Antes um pouquinho. Preciso dizer uma coisa. Aí o salão imediatamente ficou em silêncio. Ela engoliu em seco e prosseguiu. Não sei direito o que está acontecendo, mas estou assustada. Foi só isso. Ela não conseguiu botar para fora mais palavras. As lágrimas começaram a fluir e todo o seu corpo tremia. A mulher sentada ao seu lado no sofá disse: "Ah, querida, está tudo bem." A mulher então se aproximou, pondo o braço nos ombros de Anne, que se aninhou nela e chorou. Após alguns minutos, Anne se acalmou e a mulher que a amparava disse gentilmente: "Quer nos contar o que está acontecendo?" Anne olhou em volta. Todos a estavam fitando, mas não pareciam chocados nem desgostosos. Olhavam pacientes esperando por ela. Mesmo com a sua cabeça palpitando, ela começou a achar as palavras. Contou que aquilo às vezes acontecia, que de repente podia se sentir isolada e com medo. Apenas raramente deixava os outros verem o que estava acontecendo, mas não queria mais viver daquele jeito. Mas que tudo precisava que os outros soubessem para não se sentir tão sozinha. Ao ver a reação deles, cabeças assentindo, sorrisos bondosos, o corpo de Anne começou a relaxar. Diversas pessoas disseram a Anne que a respeitavam por ser tão corajosa. Uma mulher no grupo disse que ela também se sentira vulnerável e incomodada durante aquele diálogo matutino. Não havia sido hostil, mas tampouco amigável. O homem sentado ao seu lado concordou. Ele havia esperado que o retiro fosse menos como uma reunião de negócios e mais como uma oportunidade de se conhecerem melhor e talvez criarem algo novo juntos. Ouvindo os outros, Anne sentiu sua armadura derreter. A palpitação na cabeça se tornou uma pulsação leve e seu coração parecia mais descansado. Nas horas seguintes, o grupo abandonou sua agenda e conversou sobre os medos e desafios, alegria e realizações de compartilhar em música. Ao final do dia, fazer a turnê já não era um problema. Diversas pessoas se apresentaram como voluntárias para a equipe de apoio e o grupo se sentiu mais próximo e mais empolgado do que nunca. Para surpresa de Anne, em vez de se sentir desprezada e rejeitada, ela também se sentiu mais próxima de quase todos. Ao fazer soar uma nota de vulnerabilidade humana, Anne havia acrescentado um tom profundo e pungente à voz do seu coro.
Quando expomos nossa dor ou nosso medo, na verdade, permitimos que os outros sejam mais autênticos. Felizmente para Anne, foi o que aconteceu. É importante estar sensível a ocasiões em que os outros, devido à própria raiva ou confusão, possam não ser capazes de entender ou reagir de forma aberta. Ao expor nossa vulnerabilidade, estamos sempre correndo um risco e às vezes podemos nos magoar. O que nos deixa dispostos é o fato de que a dor maior, o sofrimento real, está em permanecermos isolados numa couraça. Embora seja preciso ter coragem para ser vulnerável, a recompensa é doce. Despertamos compaixão e intimidade genuína nos nossos relacionamentos. Nem é uma pílula mágica, é uma coragem. Comentários? Vai ao encontro da humanidade compartilhada, né? Lembrei numa consulta que eu fui, a semana passada, a endocrinologista, e aí a gente conversando sobre doentes da família, tarará, etc. A mãe dela também teve câncer, e ela foi contando, falando de médicos que não fizeram o que tinham que fazer, e como é que foi e tal. Aí, no final, ela falou assim, eu nem sei por que eu estou te falando, porque ela não me acompanha há muito tempo, é recente. Eu nem sei por que eu estou te falando isso, me desculpa. Ela falou, não, você está falando porque você, além de ser médica, é humana, é humanidade compartilhada. Eu acho que é isso, eu acho que é no momento oportuno, é como se a gente abrisse uma escuta, né? E a escuta não está no ouvido, eu acho que a escuta está no gesto, no olhar, na expressão corporal, e a pessoa acaba se sentindo acolhida com isso. Com certeza. Eu acho bonito, assim, né, a forma como a Tara vai colocando, assim, desse encorajamento que ela dá, né? Porque tem muitas vezes que eu acho que a gente está nesse mesmo lugar que essa Anne tá, né? Tipo, ó, a gente, às vezes, até, né, sabe que se colocar numa posição um pouco mais vulnerável, ou se abrir para alguém, ou ter uma conversa difícil, né? O melhor a se fazer, assim, mas a gente recua, né, diante disso. Eu acho bonito o jeito que ela tem de encorajar, né? De repente, né, isso que você está pensando que vai acontecer, não vai acontecer, né? De repente, esse desfecho trágico, né, que a gente cria na nossa cabeça, não vai acontecer, né? Então, acho que é importante também, sabe, esse encorajamento para a gente ir para esses lugares. Eu fico sempre pensando assim, né? Que situações que eu estou vivendo que são parecidas com essa que eu poderia, talvez, fazer isso na minha vida, sabe? São situações de medo, né? Situações em que a gente precisa de muita coragem para dar esse passo de se abrir, de ter uma conversa difícil, né? Se expor. Eu acho que é bem o que você falou, Alane, a gente encontrar esse lugar de humanidade compartilhada, né? E como, lembrando das experiências que eu já passei por isso, né? Como a gente se sente muito mais integrada, né? Assim, mais relaxada. Não necessariamente a conversa é fácil, né? Mas eu, pelo menos, tenho lembranças de quando eu tive coragem de fazer isso, assim, como eu me senti muito mais conectada, assim, sabe? Mais acolhida, mais presente. Acho que coloca a gente num outro lugar mesmo, quando a gente se permite fazer a conexão, né? Mas para conectar, a gente precisa estar um pouco mais vulnerável do que geralmente a gente está, né? Menos protegido. Deixar a couraça cair, né? É. E a gente faz isso muitas vezes, né? Toda vez que a gente pede ajuda para alguém, a gente se coloca nesse lugar, né? A gente se permite receber ajuda, esse lugar de conexão. Né? Não precisa ser uma coisa de exposição grande, assim, né? Que nem a Anne fez.
Mas a gente vai vivenciando uns lugares assim ao longo do nosso dia, em que a gente, por exemplo, tenta manter uma postura profissional, né? E para um grupo de trabalho a gente não quer expor alguma coisa. A gente vai se vendo nesses lugares em que a gente usa muitas couraças e que isso eclipsa a nossa possibilidade de uma conexão mais autêntica, né? É meio paradoxal, né, Fê? Porque na sua fala eu fiquei pensando assim, desde sempre nós aprendemos a representar papéis, né? Nós somos atores sociais, então a couraça também é uma defesa. Eu acho que o grupo também, o momento a gente falar ou de grupo, ou até mesmo só para uma pessoa, a gente precisa também estar conectado consigo mesmo para poder se expor para o outro, né? Porque resposta pronta a gente não tem. Será se você bem aceito? Será se você entendido, né, nessa colocação? Enfim. Não é nem todo lugar, né? E nem todo grupo. Precisa dessa conexão com a gente mesmo, para a gente entender direito o que está acontecendo, né? Porque, enfim, as couraças também são importantes para a nossa sobrevivência, né? Não é a gente defender que vida sem papéis, sem couraça, sem proteção, né? Vamos o tempo todo sermos plenamente verdadeiras e expor tudo que a gente... Isso também não funciona, né? Assim, a gente sempre fala em psicologia que a flexibilidade que é o sinal de saúde, né? Não é o abandono assim desses lugares de proteção, é a flexibilidade. Então, a gente conseguir se proteger e fechar um pouquinho quando a gente precisa, a gente se abrir em lugares em que a gente não precisa se proteger tanto, né? Mas esse movimento, ele precisa dessa conexão que você falou, porque senão a coisa fica estereotipada, a coisa fica, inclusive, causa mal para a gente, né? Porque a gente não está navegando da forma como precisava navegar, né? Fechando e abrindo, fechando e abrindo. É que o que acontece geralmente é que a gente está fechando, sempre fechando, 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 fechando. Isso também é adoecedor, né? É a eterna busca do meio termo, né? Até se a gente pensar, né, nos sinais assim de fisiológicos de saúde mental, por exemplo, que se usa a variabilidade da frequência cardíaca, que assim, é uma medida do quanto que o nosso coração ele sobe e diminui de velocidade ao longo do dia, assim. Então, o saudável é a gente variar. Não é nem o coração tá super tranquilo, né, e batendo super lento, e nem ele tá super acelerado. É ele variar, né? Porque isso mostra esse movimento mesmo que a gente tem que ter, né? Esse navegar como a onda vai vindo, né? Então, até o nosso corpo reflete isso, né? Mais comentários ou seguimos? Ô, Eu achei Fê, muito... pode falar. eu vivi uma experiência assim, eu participo de um coral e na USP aqui de Ribeirão. Eu já fui estudante lá e isso me levou ao campus. E depois da morte do meu esposo, no 5º mês, eu tinha necessidade porque participo com vocês em reunião assim, mas a gente está distante, e eu precisava de alguma coisa presencial. E eu voltei ao coral com muito medo. Medo porque eu ia tomar um Uber, medo porque eu ia voltar sozinha. Mas eu fui tão bem acolhida, que eu estou entusiasmada de novo. Que legal. E está sendo bom ir no coral? Tá gostando? Quando as 2 primeiras vezes eu não consegui cantar, Uhum. mas na última vez eu já consegui ter voz, eu sou contralto. Uhum. E dia 10 de dezembro eu vou participar
de uma apresentação oficial do coral, em Sertãozinho, que é uma cidadezinha aqui perto de Ribeirão Preto. Então, acho que aos pouquinhos também, e muito me respeitando, né, eu vou conseguir colocar a cabecinha assim fora da água. Mas é um processo doloroso. É um processo, né? E precisa de coragem, né, Neiva? Precisa querer, precisa coragem. E aí falou justamente da experiência da moça aqui num coral, né? Uhum. E numa conversa lá, para você ver, eu entrei no coral há 3 anos atrás, 4 anos atrás, porque eu estava aposentada e eu tinha uma necessidade de encontros, de conectividade, né? Qualquer coisa assim. E agora a necessidade por não ter companhia mesmo, porque agora estou só. Uhum. Então a vida é essa tal da flexibilidade que você falou, além do dia, vai muito além, né? Vai muito além pelas passagens da gente por aqui. Sim. Nossa, é. E que legal que você está tendo essa coragem mesmo, né? Essa disponibilidade, assim, de buscar o que você sente que vai te fazer bem, né? Porque é isso, às vezes a gente precisa dar esses saltos, né? Não, eu estou precisando disso, assim, né? Mesmo que eu queira ficar aqui encolhida, quietinha, assim, eu preciso disso, né? Então vamos lá. Isso. E é lidar com a sua própria vulnerabilidade, né? Porque você precisa admitir para si mesmo, inclusive, que você está vulnerável, né? Você está precisando, assim, você é uma vulnerabilidade que se volta para você mesma, né? No sentido de que a gente não está falando de uma exposição para um grupo necessariamente, mas um admitir para si mesmo, né? E aí você poder ir fazer o que você precisa, né? E para não afundar. Para não afundar. Né? Sabe o que eu vejo também? A Neiva, por esse ato de coragem, igual a Anne no livro, talvez vocês não tenham noção do quanto vocês ajudam outras pessoas que estão lá. Porque ao ouvir a história, por exemplo, você viu que lá no livro, muita gente veio em direção a ela e depois discutir, e houve até uma união do grupo. Então, você indo lá, Neiva, também, quantas pessoas vão chegar em casa e contar a sua história, que talvez vai motivar outras pessoas, naquilo que a gente está achando que a gente está dando um passo muito grande, mas é um passo que está ajudando o coletivo, entende? Eu acho isso fantástico. Eu acho que nessa coragem, a gente está ajudando mais pessoas. Parabéns, viu? Ai, obrigada. Estou precisando mesmo de força e ela tem que estar dentro de mim. E achar o caminho, né? Porque é um recomeço. Com certeza. Uma inspiração. Muito bom. Muito bom, gente. Então, acho que é isso. Mais algum último comentário antes de encerrarmos? Segunda-feira, dia 14, vai ter? É uma boa pergunta. Feriado, né? É ponte de feriado, né? Eu vou ver com a Aline, vou pedir para ela. Agora que você falou, eu me lembrei que eu marquei gente para segunda-feira e que eu vou estar viajando, não vou conseguir. Nem lembrava do feriado. Uhum. Mas vou falar com a Aline e a gente coloca lá no grupo, né? Bom, meninas. Muito Neiva, bom. que você precisar conversar com a gente, conversa lá no grupo também, viu? Oi? Se você Conversa precisar, sim. tá no grupo, tá bom? Tá bom. Que lindo. Tá bom, queridas. Uma boa semana para vocês, tá? Vocês também. Bom estar com Obrigada. vocês. Ana, Obrigada, viu? e se Fiquem não com nos Deus. encontrarmos na semana que vem, um bom feriado. Feriado. Para vocês também. Beijo. Beijo.